O vento cortante de outubro varria as folhas molhadas pelas calçadas, fazendo com que os passantes encolhessem os ombros e apressassem o passo. Lidija Mikhailona apertou mais o casaco de outono já desgastado pelo tempo, tentando se proteger das rajadas geladas que pareciam atravessar até os ossos. Há 8 anos, nesse mesmo dia, ela marcava sozinha o aniversário da filha. Ania completaria 32 anos. Ao chegar à entrada do supermercado, Lidija parou por um instante para enxugar discretamente as lágrimas que insistiam em escorrer. Alguns hábitos nunca se apagam. Todo ano, ela comprava para Ania um pão doce fresco com canela, igual aos que a filha adorava quando soprava as velhinhas do bolo de aniversário na infância. Agora, aquele pão ia parar no cemitério, mas abandonar o ritual era algo que Lidija simplesmente não conseguia fazer. Era como se aquele gesto a mantivesse conectada à filha, a um passado que jamais voltaria. Dentro da loja, o barulho e as luzes intensas quase a ofuscaram, mas ela sabia exatamente para onde ir, direto ao balcão de panificação. Escolheu o pão mais fofinho, com uma crosta dourada e brilhante. Ania teria adorado este, pensou, colocando com cuidado sobre uma pequena bandeja. Na fila do caixa havia uma mulher com um carrinho cheio de compras, um homem segurando uma garrafa de conhaque e um senhor idoso visivelmente irritado, vestindo um casaco caro e carregando uma pasta. Lidija ficou por último. Enquanto esperava, revirou os bolsos do casaco em busca de moedas. Tinham de ser suficientes para pagar os 95 rublos do pão. Sua vez chegou rápido. À caixa, uma moça de rosto simpático mal olhou para ela enquanto registrava o produto. 95 rublos, disse com indiferença. Lidija tirou do bolso um punhado de moedas, derramou-as na palma da mão e começou a contá-las com dedos trêmulos. 1, 2, 5, 70 rublos. Cadê o resto? Confusa, revistou o bolso novamente. Vazio. Parece que esqueci a carteira em casa, murmurou, sentindo o rosto queimar de vergonha. Aqui só tenho 70. Faltam 25. A caixa respondeu sem rodeios, sem o valor total não posso vender. Próximo. Espere, por favor. Lidija baixou a voz, como se temesse que mais alguém ouvisse. Hoje é o aniversário da minha filha. Sempre compro este pão para ela. Posso trazer o resto amanhã. Moro aqui perto. A jovem levantou os olhos do caixa e, pela primeira vez, olhou diretamente para Lidija. Seu tom amoleceu, mas a resposta permaneceu a mesma. Desculpe, são as regras. Não posso fazer exceções, senão perco o emprego. Se todos os problemas do mundo se resolvessem com um simples pãozinho, ironizou o senhor de casaco caro atrás dela, com um tom de deboche. Se não tem pão, que comam brioches. Até Maria Antonieta pensava assim. Provavelmente achava que o mundo girava só em torno dela. As palavras do homem atingiram Lidija como um tapa. Sentiu os olhares de todos sobre suas costas, como se estivesse novamente diante de um quadro negro na escola, sem saber a resposta. Desculpem pelo transtorno, sussurrou, quase inaudível, e afastou-se, deixando o pão sobre o balcão. As portas automáticas do supermercado abriram-se com um chiado, liberando-a de volta para o ar úmido e frio da tarde. Um nó apertava sua garganta e as mãos, crispadas em punhos, escondiam-se fundas nos bolsos. Quantas vezes ela própria havia estendido a mão a outros? Ajudara vizinhos, colegas de trabalho, estranhos em apuros. Mas hoje, quando precisava de um gesto mínimo, ninguém parecia disposto a retribuir. Respirou fundo e, reunindo coragem, aproximou-se de um casal jovem que conversava animadamente no estacionamento. Desculpem, vocês não poderiam, começou. Não temos tempo, cortou a moça, sem sequer deixá-la terminar. O rapaz virou o rosto, fingindo interesse em algo ao longe. O próximo transeunte fingiu não ouvi-la. Uma mulher com uma criança afastou-se bruscamente, como se Lidija carregasse uma doença contagiosa. Um jovem de fones de ouvido passou reto, absorto na tela do celular. Será que as pessoas esqueceram como é olhar nos olhos umas das outras? Refletiu, amargurada. Sentia-se invisível, um fardo para o mundo, perdida naquela cidade fria e indiferente. De repente, o silêncio do estacionamento foi quebrado pelo ronco potente de um motor. Um SUV preto e luxuoso parou junto à entrada do supermercado, reluzindo sob os raros raios de sol que conseguiam furar as nuvens de outono. A porta abriu-se e um homem alto de casaco escuro desceu com firmeza. Sua postura ereta, os ombros largos e o modo como se movia denunciavam alguém acostumado a tomar decisões e arcar com responsabilidades. Num último lampejo de esperança, Lidija superou a timidez e dirigiu-se a ele. O homem acabará de trancar o carro com o controle remoto. Desculpe, moço, disse ela com a voz trêmula. O senhor não poderia me ajudar?
Estou faltando apenas 25 rublos para comprar um pão. Esqueci a carteira em casa, e hoje é um dia muito especial para mim. O homem, sem se virar, continuou a revirar algo no bolso. Em silêncio, estendeu a mão com uma nota dobrada entre os dedos. Era uma cédula de 1000 rublos. Não, eu só preciso de 25, gaguejou Lidija, constrangida. Alguma coisa em sua voz fez com que o homem finalmente se voltasse. Ele a encarou fixamente, como se tentasse resgatar uma lembrança distante, quase apagada pelo tempo. Seus olhos escuros brilharam por um instante com surpresa, que logo deu lugar ao reconhecimento. Tia Lida, pronunciou incrédulo. É a senhora? Agora era a vez de Lidija observá-lo com atenção. As maçãs do rosto largas, o nariz reto, os olhos ligeiramente semicerrados. Onde já tinha visto aquele rosto? De repente a memória veio à tona. Maxim. Maxim socolou, murmurou, e em um segundo foi transportada 12 anos atrás. Era uma noite de outono igualmente gélida. Ela voltava tarde do trabalho, depois de ficar até mais tarde no escritório de projetos para finalizar um relatório urgente. O prédio estava às escuras, a lâmpada da escada havia sido roubada novamente. Apenas uma luz fraca da rua entrava pela janela quebrada. A princípio, Lidija pensou tratar-se de um bêbado encolhido no canto, mas algo a fez parar. Na penumbra, distinguia-se o rosto jovem de um rapaz ensanguentado, vestindo um uniforme militar com as insígnias de sargento. Ei, soldado, o que você está fazendo aqui? Perguntou sem pensar, tratando por você como faria com um filho. Ele estremeceu como um animal acossado pronto para fugir. Não sou ladrão, respondeu com voz rouca. Só não tenho forças para seguir em frente. Não cheirava a álcool, mas a medo, a desespero e, acima de tudo, a fome. Lidija reconheceu aquele olhar. Era o olhar de quem havia perdido tudo. Venha comigo, disse ela. Vou lhe dar comida, aquecê-lo, e depois a gente vê o que fazer. Em casa, Victor, seu marido, apenas balançou a cabeça, sabendo que era inútil discutir. Sempre fora assim, ela recolhia gatinhos abandonados, pássaros de asas quebradas. Desta vez era um homem, e ainda por cima um soldado desertor. Um lobo solitário? Perguntou Victor, enquanto esquecia os pratos de sopa. Maxim assentiu, engolindo com voracidade cada colherada. Um amigo me escreveu que vai se casar com minha namorada. Eles combinaram tudo enquanto eu estava no exército. Enquanto ele estiver longe, ponto. Sua voz falhou. E eu, como idiota, escrevia cartas para ela 2 vezes por semana. Victor e Lidija trocaram um olhar. Ambos sabiam que o rapaz corria o risco de ser enviado para um batalhão disciplinar por deserção, o que destruiria sua vida. Tenho um conhecido na comendatura, disse Victor. Se você voltar por conta própria, sem que o procurem e se entregar, talvez conseguisse sair apenas com alguns dias de prisão militar. Eles fizeram ligações, acalmaram Maxim, trataram seus ferimentos com álcool e gaze, marcas de um encontro violento com uma patrulha. Depois, Victor o levou pessoalmente até o comandante. Um mês depois, chegou uma carta de Maxim. Agradecia por tê-lo salvo, por acreditarem nele. Prometia não os decepcionar. E outras cartas vieram depois. Um cartão de Natal. Mas a vida os havia levado por caminhos diferentes. A filha, Ana, casou-se e eles, Victor e Lidija, mudarão-se para aquela cidade para ficar mais perto dela. Depois veio o acidente. Tia Lidija, é você mesmo? A voz de Maxim quebrou o silêncio. Ele estava ali, diante dela, não mais o jovem sargento de outrora, mas um homem feito. Seus olhos refletiam um espanto genuíno. Meu Deus, quantas vezes eu me lembrei de vocês, tio Victor e você. Vocês literalmente salvaram minha vida naquela noite. Ele a abraçou com força, como um urso, e Lidija Mikhailovna sentiu algo dentro de si se romper, uma fina camada de gelo que por anos envolvera seu coração desde a perda da família. Maxim, sussurrou ela, como você cresceu. Não pode ser que esteja aqui pedindo esmolas. Maxim ainda a segurava pelos ombros, como se temesse que ela desaparecesse. O que aconteceu? Cadê o tio Victor? Ana? Por um instante, o rosto de Lidija Mikhailovna escureceu, como se uma sombra invisível o cobrisse. Ela desviou o olhar, e Maxim entendeu tudo. Desculpe. Ele começou, mas ela o interrompeu com suavidade. Vamos à padaria. Preciso comprar um pãozinho. Hoje é aniversário de Ania. Dentro da loja, Maxim pegou uma cesta com determinação e escolheu o mesmo pão doce que Lidija Mikhailovna já havia deixado no balcão, como se aguardasse por aquele momento. Tia Lidija, precisa de mais alguma coisa? Leite? Cereais? Não se acanhe, por favor. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu um desconforto ao ser cuidada. Era estranho antes, era ela quem protegia os outros.
Agora, encontrava-se no papel de quem precisava de proteção. Mas Maxim não precisa, tentou protestar. Mas ele já enchia a cesta. Este queijo está bom, e aqui tem uma boa nata. Qual pão você prefere? Vamos levar os dois. Agia com rapidez, sem lhe dar espaço para recusar. A caixa era a mesma moça de antes. Ao ver Lidija Mikhailovna acompanhada daquele homem imponente, baixou os olhos, e um leve rubor apareceu em suas faces. Maxim pagou sem contar o dinheiro e pegou as sacolas. Do lado de fora, junto ao carro, parou de repente. Tia Lidija, você disse que hoje é aniversário de Ana. Você está indo ao cemitério. Ela assentiu. Eu a levo. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Podemos passar na sua casa, deixar as compras, pegar as flores. Eu gostaria de me despedir dela. E do tio Victor. Lidija Mikhailovna olhou para ele por muito tempo, até que com um gesto resignado concordou. Por mais de 8 anos, visitará sozinha as tumbas dos que amava. Agora ali estava alguém para quem aquilo também tinha significado. O apartamento de Lidija Mikhailovna era uma pequena cruchovka na periferia da cidade, em um prédio antigo de painéis de concreto. A decoração era típica de uma pessoa idosa, móveis antigos, mas impecáveis, toalhas de renda sobre os aparadores, um armário de vidro com estatuetas de porcelana e álbuns de fotografias. Só no canto, estranhamente fora de lugar, havia um notebook moderno. É da Nia, explicou Lidija Mikhailovna, percebendo o olhar de Maxim. Sobreviveu por milagre. Ela o levou para consertar pouco antes de... Não terminou a frase. Às vezes eu ligo, olho as fotos antigas. Ainda não tive coragem de mexer nos arquivos dela. O que aconteceu? Perguntou Maxim baixinho, enquanto ajudava a guardar as compras. Lidija Mikhailovna sentou-se na beirada do sofá, as mãos, sempre tão ativas, caídas sem força sobre os joelhos. Nós nos mudamos para cá por causa da Ania, começou. Vendemos nosso apartamento no centro. Ela cresceu lá, mas quando se casou seu marido, Sergei, trabalhava aqui, na capital da região. Moravam de aluguel, sonhavam com um lugar próprio. Victor e eu decidimos ajudar. Vendemos nosso apartamento de 3 quartos, compramos este aqui e demos o resto do dinheiro como entrada para o deles. Fez uma pausa, reunindo forças. Faltava pouco para a mudança. Eles compraram um carro usado, mas bom. Para levar os netos, diziam. Naquele dia, voltavam da concessionária. Victor pediu para ir com eles. Adorava máquinas. Sua voz tremia. Na estrada, um Kamaz derrapou no gelo e invadiu a pista. O motorista sobreviveu. Eles... Maxim sentou-se ao lado dela em silêncio e segurou sua mão. Não havia palavras que pudessem aliviar aquela dor, mas sua presença bastava para que Lidija Mikhailovna conseguisse continuar. Nunca conhecemos os netos, suspirou. Todo ano, no aniversário da Nia, levo um pãozinho de canela para ela. Não é bobo, não, disse Maxim com firmeza. É uma linda tradição. Prepararam-se rapidamente. Lidija Mikhailovna vestiu um vestido escuro, pegou as flores artificiais que já deixara prontas. As de verdade murcham rápido, explicou, notando o olhar de Maxim. Estas duram até a próxima visita. No caminho ao cemitério, ele contou sobre si, como voltará à unidade 12 anos antes, cumprindo o serviço militar sem uma única punição, até receber uma menção honrosa do comandante. Foi como se eu tivesse me tornado outra pessoa depois daquela noite na casa de vocês, confessou. Entendi que não se escapa dos problemas fugindo. Ah, o tio Victor. Ele me disse algo que nunca esqueci. Um homem responde por seus atos não quando o elogiam, mas quando ninguém está olhando. Lidija Mikhailovna assentiu. Era tão típico de Victor. Pouco falante, mas sábio. Voltei para casa para meu pai, continuou Maxim. Fiz um curso técnico de marceneiro. Trabalhei em uma oficina de móveis e 2 anos depois, meu pai e eu pegamos um empréstimo e abrimos uma pequena fábrica. Começamos com banquinhos e criados mudos. Sorriu. Hoje fazemos móveis sob medida, trabalhamos com designers. Temos 25 funcionários e uma nova filial do outro lado da cidade. Fico feliz por você, Maxim, disse Lidija Mikhailovna com sinceridade. Você se tornou um homem de verdade. Victor ficaria orgulhoso em saber que suas palavras não foram em vão. O cemitério os recebeu com seu silêncio habitual e o farfalhar das folhas que caíam. Caminharam pela alameda principal, depois viraram por um caminho lateral. Lidija Mikhailovna encontrou sem hesitar as 2 lápides lado a lado, de granito escuro, com fotos idênticas em relevos. Em uma, o retrato de Victor, um homem maduro, de olhar perspicaz e sorriso contido. Na outra, uma jovem belíssima, surpreendentemente parecida com Lidija Mikhailovna em sua juventude. Maxim parou, impressionado com a semelhança.
Como ela era bonita, murmurou. E tão parecida com você. Sim, todos diziam isso. Lidija Mikhailona colocou delicadamente o pãozinho aos pés da lápide da filha. Parabéns, minha filha. Hoje não estou sozinha. Lembra que eu te contei sobre o Maxim, nosso soldadinho? Olha como ele ficou. Falava como se conversasse com uma pessoa viva. Depois, voltou-se para a tumba do marido. E você, Vitya, lembra quando levou ao comandante? Veja, não foi em vão. Ele cresceu e se tornou alguém digno. Maxim ajoelhou-se, apoiando a mão no granito frio. Obrigado, tio Victor, disse. Por todas as lições, por ter acreditado em mim. Lidija Mikhailona começou a limpar as lápides com um pano úmido, retirando flores secas e folhas amareladas da grade. Seus movimentos ficavam cada vez mais lentos, parava frequentemente para recuperar o fôlego. O rosto empalideceu, e gotas de suor apareceram em sua testa. Tia Lidija, você não está bem? Maxim olhou para ela com preocupação genuína. Não é nada, já passa. Ela afastou com um gesto, mas de repente cambaleou e segurou-se com força na grade do túmulo. É só a cabeça, não terminou a frase. Lidija Mikhailona afundou lentamente no chão, apoiando-se no monumento do marido, como se buscasse nele sustentação até naquele momento. Seus olhos reviraram, e a respiração tornou-se entrecortada. Com cuidado, Maxim ergueu-a nos braços. Ela pesava tão pouco quanto uma folha de bordo no outono. Correu com ela até o carro, deitou-a no banco traseiro e partiu em direção à cidade em alta velocidade. Enquanto dirigia, ligou para a emergência, mas a operadora informou que todas as equipes estavam ocupadas e a espera seria de pelo menos 1 hora. Nós mesmos a levaremos, cortou Maxim e acelerou ainda mais. Na recepção do hospital distrital, Lidija Mikhailona foi imediatamente levada em uma maca. Uma jovem enfermeira olhou com compaixão para Maxim, visivelmente abalado. O senhor é parente? Perguntou. Sim, sem dúvida, respondeu ele sem hesitar. Ela é como uma mãe para mim. 40 minutos depois, um médico cansado, de jaleco amassado e óculos com lentes grossas, surgiu com um diagnóstico: crise hipertensiva por estresse e exaustão física. A pressão disparou a níveis críticos. Foi bom tê-la trazido rápido. Já administramos os medicamentos e o quadro se estabilizou. Maxim ajustou o peso de um pé para o outro. Doutor, ela precisará de tratamento? Com certeza. Soros, monitoramento cardíaco, terapia medicamentosa contínua, além de dieta e controle rigoroso da pressão. Maxim engoliu em seco. Doutor, isso tudo é pago? O médico abriu as mãos em um gesto de impotência. Pelo plano básico de saúde, parte dos procedimentos é coberta, mas a maioria dos medicamentos eficazes. Ele não precisou terminar. Ambos sabiam que a lista de remédios essenciais do governo era limitada. Lidija Mikhailona mexeu-se levemente na cama do hospital. As pálpebras tremeram, e ela abriu os olhos, primeiro sem foco, até reconhecer Maxim. Um sorriso fraco iluminou seu rosto. Ai, Maximuska, o que foi que eu fiz? Sua voz era um sussurro. Calma, tudo está bem. Ele segurou sua mão com cuidado. Você está no hospital. Teve uma crise, mas agora vai ficar tudo bem. Ela suspirou. Que bobagem. Hoje é o aniversário de Aneca. E ainda por cima dei tanto trabalho a você. Nenhum trabalho, respondeu Maxim com firmeza. Apenas descanse e se recupere. Quando Lidija Mikhailona adormeceu novamente, Maxim saiu para o corredor e chamou o médico de lado. Quanto custará um tratamento completo e os remédios para os próximos 6 meses? O valor mencionado era inacessível para a maioria dos aposentados, mas para Maxim não representava um obstáculo. Ele estendeu um envelope com notas. Isso é para começar. Faça tudo o que for necessário. E hesitou. Lidija Mikhailona não pode saber que isso veio de mim. Diga que é de algum programa social ou fundo de caridade. O médico assentiu com compreensão. Sabe, acrescentou o médico em voz baixa, ela já esteve aqui em estado semelhante há 6 meses. Quase não conseguimos salvá-la. Tem o coração fraco e vasos delicados. Não pode se sobrecarregar nem se preocupar. Precisa de medicamentos regulares e acompanhamento de um cardiologista. Maxim olhou pela janela para o céu outonal cinzento. Nos 3 dias em que Lidija Mikhailona ficou internada, ele a visitava todas as noites após o trabalho, levando pirogues caseiros, feitos por uma vizinha atenciosa a seu pedido, frutas frescas e sucos. Conversavam por horas. Ela falava de seu passado como engenheira, dos anos no escritório de projetos onde desenvolvia instrumentos aeronáuticos, de como amava desafios complexos e soluções inovadoras, e do quanto sentia falta daquele trabalho agora na aposentadoria, sobrevivendo de bicos esporádicos como zeladora ou faxineira.
Maxine, por sua vez, contava sobre seu negócio, as dificuldades de começar do zero, a importância de preservar a tradição artesanal sem temer as novas tecnologias, e como valorizava seus funcionários, muitos dos quais haviam chegado como jovens aprendizes e se tornado mestres. No dia da alta, Maxine chegou mais cedo que o habitual. Ajudou Lidija Mikhailona a juntar suas poucas coisas e a levou até o carro. O trajeto foi silencioso, cada um perdido em seus pensamentos. Ao chegarem ao prédio onde ela morava, Maxine virou-se para ela com determinação. Tia Lida, tenho algo importante para conversar com você. E um pedido. Ela olhou para ele com calor nos olhos. Que pedido, Maximuska? Nos últimos dias havia se acostumado com seus cuidados, mas sabia que o período no hospital havia terminado e que ele retornaria à sua vida. Comprei uma casa no campo recentemente, começou ele. É antiga, com um terreno, mas está muito abandonada. Estou fazendo reformas. Quero transformá-la em um espaço que seja ao mesmo tempo minha residência e uma pequena sala de exposição para mostras de móveis. Às vezes receberei clientes lá. E é aqui que entra meu pedido. Ele fez uma pausa. Você não gostaria de cuidar da casa? Com moradia incluída, claro. O salário é bom, e o trabalho não é pesado. Basicamente zelar pelo lugar e de vez em quando, preparar almoços para visitantes. Não precisa ser agora, é claro, apressou-se em acrescentar, até você se recuperar completamente. Lidija Mikhailona ficou em silêncio, ponderando. Sabia que aquilo era, acima de tudo, um gesto de carinho, ele queria tirá-la daquele apartamento melancólico, dar-lhe um propósito. Mas ao mesmo tempo, era uma proposta genuína, ter alguém de confiança na casa seria útil para ele também. Vou pensar, Maxine, disse finalmente. É uma decisão séria. Ele assentiu, compreendendo suas hesitações, e acrescentou, Tia Lida, por favor, não recuse de imediato. Preciso muito de você. Ao olhar para seus olhos sinceros, ela sentiu, pela primeira vez em anos, que alguém realmente precisava dela. Não como uma velha a ser piedosa, mas como uma pessoa capaz de contribuir. Está bem, decidiu. Vou tentar. A casa antiga de Maxine revelou-se uma joia escondida sob camadas de tempo e abandono. De 2 andares com um mezanino e molduras ornamentadas nas janelas, erguia-se no fundo de um terreno cercado por tilhas centenárias. Ali haviam vivido, em outras épocas, um comerciante abastado e depois, um professor soviético. Nos turbulentos anos 1990, a propriedade esvaziara-se e caíra em ruína, até ser adquirida por Maxine. Nas primeiras 2 semanas, Lidija Mikhailona limitou-se a se ambientar ao novo espaço. Maxine insistira para que ocupasse um quarto claro no 2º andar, de onde se avistava o jardim. O cômodo já estava mobiliado com peças de sua própria autoria, uma cama com cabeceira esculpida em detalhes, um armário de carvalho e uma penteadeira de bétula da Carélia. Esta é minha coleção assinada, disse ele com orgulho. Clássico russo. Quero que você tenha o melhor. Lidija Mikhailona dedicou-se a tornar aquele canto seu. Pela primeira vez em anos, sentiu que tinha um lar. Trouxe da cidade seus poucos tesouros, álbuns de fotos, livros prediletos, uma caixa de música com cartas do marido e da filha. Aos poucos começou a se envolver nas tarefas. Primeiro, preparava almoços para Maxine e seus ajudantes que trabalhavam nas reformas. Depois passou a cuidar do jardim, podava galhos secos, plantava flores ao longo dos caminhos. O trabalho ao ar livre fez-lhe bem. As bochechas ganharam cor, os olhos brilharam, até a pressão se estabilizou. Certo dia, chegaram à casa potenciais clientes, um casal que planejava reformar sua residência de campo. Maxine mostrava-lhes os esboços de móveis, mas os dois hesitavam, incapazes de decidir o estilo. Será que podemos? Começou a mulher, quando Lidija Mikhailona, que observava discretamente da porta, interrompeu com uma sugestão. Big House, o último antes da curva para o lago, respondeu ela, repetindo o que ouvia Lidija Mikhailona dizer aos entregadores. É uma casa de madeira com varanda azul e um jardim cheio de flores. Do outro lado da linha, um suspiro aliviado, seguido de um murmúrio abafado, como se o homem estivesse cobrindo o microfone com a mão. Em seguida, a voz voltou mais firme. Fica aí. Não sai de jeito nenhum. Estou há 5 minutos. Cristina desligou, mas continuou segurando o telefone entre os dedos, como se ele pudesse trair sua incerteza. Lidija Mikhailona observava-a em silêncio, notando como os ombros da garota se curvavam levemente, como se carregassem um peso invisível. Maxine, por sua vez, cruzou os braços e encostou-se no batente da porta, estudando a cena com um misto de curiosidade e cautela. Se precisar de algo enquanto espera, é só dizer.
ofereceu ele com um tom que tentava ser leve, mas soava mais como uma ordem disfarçada. Tia Lida faz um chá que acalma até os nervos mais abalados. Ledígia Micailona sorriu, agradecendo o voto de confiança, e serviu mais uma xícara para Cristina. A garota aceitou sem resistir, como se o gesto fosse um salva-vidas em meio ao tumulto. Os minutos se arrastaram, preenchidos apenas pelo tilintar das colheres contra a porcelana e pelo ruído distante de um carro se aproximando. Quando o som do motor parou diante da casa, Cristina estremeceu. A porta da cozinha se abriu antes mesmo que alguém batesse. Um homem alto, de cabelos grisalhos e rosto marcado pelo cansaço, irrompeu no cômodo com os olhos injetados de preocupação. Seus passos eram pesados, como se cada um deles custasse um esforço hercúleo. Cristina! Chamou ele, a voz rouca, quase quebrada. Ao vê-la sentada à mesa, intacta, seu corpo parece desabar sobre si mesmo. Bojmor! Murmurou em russo, levando a mão ao peito, como se o coração finalmente pudesse voltar ao ritmo. Cristina não se levantou. Permaneceu imóvel, os dedos ainda enrolados na xícara quente, enquanto o pai se aproximava com hesitação, como se temesse que qualquer movimento brusco a fizesse desaparecer. Desculpe, disse ele, as palavras saindo em um fio tênue. Eu não deveria ter. Sua frase se perdeu no ar incompleta, como tantas outras entre eles. Você bebeu, constatado Cristina sem acusações, apenas uma constatação fria. O homem baixou a cabeça, envergonhado. Sim, mas não por isso. Ou, não só por isso. Ele passou a mão pelo rosto, como se pudesse apagar as marcas da noite anterior. Sua mãe ligou dizendo que você tinha saído. Eu não sabia onde procurar. Você não sabe nada sobre mim, retrucou ela, finalmente levantando os olhos. Não havia ódio neles, apenas uma tristeza antiga, sedimentada. Nem onde eu gosto de ficar, nem o que eu sonho em fazer. O silêncio que se seguiu foi cortante. Ledígia Micailona e Machim trocaram um olhar rápido, concordando sem palavras. Era uma conversa que não lhes cabia interromper. Mas foi justamente nesse momento que a porta se abriu novamente, desta vez com menos dramaticidade. Uma mulher de cabelo loiro impecavelmente penteado e casaco de couro entrou, os saltos batendo no chão de madeira com precisão militar. Ah, aqui está você, disse ela, dirigindo-se a Cristina com um sorriso que não chegava aos olhos. Já está na hora de irmos. O evento começa em 1 hora, e ainda preciso passar na lavanderia. O pai de Cristina virou-se para ela como se só então lembrasse de sua existência. Natália, começou ele, mas a mulher o interrompeu com um gesto seco. Não agora, Serguei. Temos um compromisso. Ela se voltou para os anfitriões, o sorriso se alargando em uma máscara de cortesia. Desculpem a intrusão. Minha filha parece ter se perdido no caminho. Ela não se perdeu, corrigiu Ledígia Micailona, a voz calma, mas firme. Ela veio até aqui porque precisava de um lugar seguro. Natália arqueou uma sobrancelha, como se a observação fosse um insulto velado. Bem, agora que a encontramos, podemos seguir nosso caminho. Ela estendeu a mão para Cristina. Vamos, querida. Não podemos chegar atrasadas. Cristina não moveu um músculo. Seus olhos, antes baços, agora brilhavam com uma determinação inesperada. Eu não vou, declarou. O silêncio que caiu sobre a cozinha foi tão denso que até o tic-tac do relógio de parede parecia ecoar. Natália ri, um som curto e sem alegria. O quê? Eu não vou à sua festinha, repetiu Cristina, desta vez mais alta. E não vou mais fingir que tudo está bem. Você e papai podem ir sozinhos. Ou não. Não me importa. O rosto de Natália se endureceu. Você está sendo ridícula. E egoísta. Ela lançou um olhar furioso para Ledígia Micailona e Machim, como se os culpasse pela rebeldia da filha. Não sei o que lhe disseram aqui, mas você vai conosco. Agora. Natália, interferiu Serguei, pela primeira vez com um tom de autoridade. Basta. A mulher virou-se para ele, os lábios pressionados em uma linha fina. Você está tomando o partido dela? Estou tomando o lado do bom senso, respondeu ele, cansado. Olhe para ela. Você realmente acha que forçá-la a ir vai resolver algo? Os olhos de Natália faíscaram, mas ela recuou, como se percebesse tarde demais que havia perdido o controle da situação. Com um movimento brusco, ela ajustou a bolsa no ombro. Bem, fique então. Sua voz era gélida. Mas não venha choramingar depois quando suas amiguinhas estiverem postando fotos da exposição. Ela se virou para sair, mas parou na porta como se lembrasse de algo. E você disse, apontando para Ledígia Micailona, não se meta na educação da minha filha. Machim deu um passo à frente, os músculos tensos. Aqui em minha casa, falamos com respeito, advertiu baixo e perigoso. Natália o encarou por um instante, calculando se valeria a pena discutir.
Então, com um bufo de desdém, saiu batendo a porta. O silêncio que ficou foi pesado, carregado de coisas não ditas. Sergei olhou para a filha, depois para os anfitriões, como se não soubesse por onde começar. Eu deveria ir atrás dela, murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Talvez devesse, concordou Lidija Mikhailona, suavemente. Mas antes pergunte a si mesmo, o que sua filha precisa mais neste momento? O homem hesitou, os dedos tremendo levemente. Então, com um suspiro profundo, ele se ajoelhou diante de Cristina, trazendo-se ao nível dos olhos dela. Me desculpe, disse, a voz quebrada. Por hoje. Por tudo. Eu não sei como consertar isso. Mas quero tentar. Cristina o observou por um longo momento, como se procurasse a sinceridade por trás das palavras. Então, lentamente, ela assentiu. Então comece ouvindo, respondeu. Não só hoje. Sempre. Sergei fechou os olhos, como se aquelas palavras doessem e aliviassem ao mesmo tempo. Quando os abriu, havia algo novo em seu olhar, uma promessa frágil, mas real. Posso ficar um pouco mais? Perguntou Cristina, voltando-se para Lidija Mikhailona. Só até decidir o que fazer. Claro, Milaya, respondeu a mulher, usando o carinhoso termo russo sem pensar. Aqui você está em casa. E pela primeira vez em muito tempo, Cristina acreditou nisso. A casa de 2 andares com mezanino na esquina das ruas Lesnaya e Sadovaya ainda conservava os portões de ferro forjado, trabalhados em desenhos que o tempo não conseguirá apagar por completo. Já estou chegando, cortou o homem ao telefone, antes de desligar sem mais explicações. Não haviam se passado 15 minutos quando o som de uma buzina ecoou do lado de fora. Machin saiu para abrir o portão, enquanto Lidija Mikhailona e Cristina permaneceram na cozinha. A garota torcia nervosamente as pontas de um guardanapo entre os dedos, os olhos fixos na porta como se pudesse adivinhar o que viria pela fresta de luz. Passos pesados se aproximaram. No vão da porta surgiu um homem de cerca de 40 anos, a jaqueta desabotoada revelando uma camisa amassada. Seu rosto estava inchado com um rubor doentio nas bochechas, e os olhos vermelhos, com aquele brilho opaco de quem passou a noite em claro. O cheiro de álcool precedia, misturado a algo mais amargo, como o suor de uma culpa antiga. Cristina, chamou-o, a voz rouca, e em 2 passos largos a envolveu em um abraço apertado, como se temesse que ela pudesse desaparecer se a soltasse. Como você pôde, menina? Eu corri este vilarejo inteiro à sua procura. Pai, eu liguei para a mãe, afastou-se levemente, sem se desvencilhar por completo. Disse que estava bem. Só então o homem notou Lidija Mikhailona. Ficou paralisado, como se visse não uma estranha, mas um fantasma do passado ressuscitado ali, na cozinha iluminada pelo abajur amarelo. Dobre den, cumprimentou Lidija, estudando-lhe os traços com uma atenção que ia além da simples curiosidade. Havia algo familiar naquele rosto, uma sombra de memória que teimava em não se revelar por completo. Zdravstush, gaguejou o homem, passando a mão pelo cabelo despenteado. Desculpe a intrusão. Sou Roman Belov, o pai da Cristina. Belov. Lidija Mikhailona sentiu um arrepio percorrer a espinha. O sobrenome ecoou em sua mente como um sino distante, arrastando consigo fragmentos de uma história que Machin lhe contara 12 anos antes. O amigo que o traíra, o homem que se casara com a mulher que ele amava. Não poderia ser. Poderia? Machin entrou na cozinha naquele exato momento, e a dúvida se dissipou como fumaça ao vento. Os 2 homens ficaram imóveis, um diante do outro, os olhos arregalados em um misto de choque e reconhecimento mútuo. Machin! Exclamou Roman, como se o ar lhe faltasse. Machin Sokolon. Olá, Roma, respondeu Machin baixo, a voz carregada de algo que não era nem hostilidade nem saudade, mas uma estranha resignação. O silêncio que se instalou era denso, cortado apenas pelo tic-tac do velho relógio de parede. Foi então que, do lado de fora, ouviu-se o barulho de outro carro estacionando, uma porta batendo com força. No limiar da cozinha apareceu uma mulher de traços impecáveis, terninho social ajustado ao corpo, saltos altos que clicavam no chão de madeira, cabelos loiros presos em um coque elegante. Apesar dos anos, devia ter pouco mais de 30. Seu rosto não traía a passagem do tempo. Era o tipo de beleza que intimidava, construída camada por camada de maquiagem, cremes e uma disciplina de ferro. Na conectou, exclamou, os olhos faiscando impaciência. Que circo é esse que vocês armaram? Vamos nos atrasar para o evento da empresa. Lidija Mikhailona e Machin viraram-se ao mesmo tempo. A mulher congelou, a frase morrendo em seus lábios. Seu olhar saltou de Lidija para Machin, e algo em seu rosto, um músculo que tremeu, um brilho que se apagou, revelou que ela também reconhecera aquele cenário. Max.
Sussurrou, e em sua voz havia uma mistura de espanto, medo e outra coisa, algo que Lidija não conseguiu definir, mas que a fez apertar os dedos em torno da xícara de chá. Olá, e nessa cumprimentou Machim, com um aceno de cabeça contido. Cristina olhava para os adultos como se tentasse montar um quebra-cabeça cujas peças não se encaixavam. Vocês se conhecem? Perguntou, confusa. Sim, respondeu Machim após uma pausa. Nós nos conhecíamos. Na juventude, apressou-se em acrescentar Inessa, evitando encontrar o olhar do marido. Estudávamos juntos. Romã permanecia imóvel, os ombros caídos como se carregassem um fardo invisível. Lidija notou que suas mãos, enfiadas nos bolsos, tremiam levemente. Então você é Belov, dirigiu-se a ele, tentando aliviar a tensão com um tom neutro. Eu me lembro. Foi você quem ligou para o Machim quando ele estava no exército, não foi? Sim, confirmou Romã, as palavras saindo com dificuldade. Foi eu. Machim, de repente, propôs. Que tal irmos lá fora? Um cigarro? Você não fuma, objetou Romã, desorientado. E você, pelo que vejo, não parou, observou Machim, indicando com o queixo maço que aparecia no bolso da jaqueta do outro. Vamos. Precisamos conversar. Eles saíram, deixando as 3 mulheres na cozinha. E nessa, pela primeira vez, olhou diretamente para Lidija Mikhailovna. Você é aquela mulher, disse, mais como uma constatação do que uma pergunta. A que ajudou Machim naquela época. Sim, respondeu Lidija, sem rodeios. E nessa desviou o olhar, ajustando uma mecha de cabelo que já estava perfeitamente no lugar. E você é aquela garota, continuou Lidija sem acusações, apenas afirmando um fato. Por causa de quem ele desertou da unidade. E nessa engoliu em seco. Foi há muito tempo, murmurou. Éramos jovens. E tolos. Cristina observava a mãe e Lidija com uma expressão de completo desconcerto. Mamãe, do que vocês estão falando? O que está acontecendo aqui? Nada, querida, descartou Inessa com um gesto impaciente. Só velhos conhecidos se reencontrando. Vamos, pegue suas coisas. Já perdemos tempo demais com essa busca ridícula. Nós não vamos a lugar nenhum, retrucou Cristina, firme, embora sua voz tremesse levemente. Você é que vai. Eu fico. O rosto de Inessa se contraiu em uma careta de irritação. Não seja infantil. O corporativo é importante para a carreira do seu pai. Para a nossa carreira. Não é mais importante do que eu, interrompeu uma voz masculina. Todos se viraram. Romã estava de volta e algo em sua postura havia mudado. A embriaguez parecia ter dado lugar a uma determinação quieta, quase teimosa. Ele olhou para a esposa e em seguida para a filha. Inessa, vá sozinha, disse calmo. Eu e Cristina ficamos. Vamos à exposição como prometemos. O quê? A indignação de Inessa era palpável. Lá estarão todos os diretores. Isso é crucial para o seu cargo. Nada é mais crucial do que minha filha, repetiu Romã, sem elevar a voz, mas com uma firmeza que não deixava espaço para discussão. Lidija captou o olhar de Machim. Em seus olhos viu uma surpresa genuína, misturada a um respeito que não tentava esconder. Algo havia acontecido lá fora, na rua, algo que transformará Romã em poucos minutos. Inessa abriu a boca para retrucar, mas ao encontrar o olhar do marido, fechou-a novamente. Com um movimento brusco virou-se para a porta. Como quiserem, lançou seco. Eu vou sozinha. Já no limiar, porém, parou, sem se virar completamente. Romã, disse a voz mais baixa. Precisamos conversar. Sério. Quando a porta se fechou atrás dela, Romã esboçou um sorriso culpado para a filha. Então essa exposição. Começou como se nada tivesse acontecido. Ainda dá tempo, não dá? O rosto de Cristina se iluminou, incrédulo. É sério? Vamos mesmo? Claro, confirmou Romã, assentindo. Eu prometi. Ele se voltou para Lidija e Machim, com um gesto que era metade agradecimento, metade despedida. Obrigado. Por tudo. Não há de que, respondeu Machim, estendendo a mão. Apareçam quando quiserem. E pela primeira vez em anos, sua voz soava sincera, sem sombra de formalidade ou obrigação. Quando pai e filha se foram, Lidija observou Machim com curiosidade. O que você disse a ele lá fora? Machim deu de ombros. Nada demais. Só lembrei que alguns erros a gente pode consertar, outros não. Fez uma pausa. E que ele tem uma filha maravilhosa, mesmo parecida com a mãe. Lidija balançou a cabeça, entre admirada e divertida. Que coisa, hein? Em um mundo tão grande e as pessoas se reencontram assim, como se a vida quisesse fechar círculos. Machim olhou para a janela, onde a chuva começava a bater suavemente nos vidros. Acho que não é à toa, tia Lidija, disse, pensativo. Às vezes a gente precisa voltar ao começo para seguir em frente. Ela pode ser sua filha?
Ledija foi direta, os olhos fixos nos dele. Machim abanou a cabeça lentamente, os dedos brincando com a borda da xícara de chá já frio. Não sei, admitiu com uma franqueza que doía. Mas preciso descobrir. Não posso ignorar nem a menor possibilidade. Não precisou dizer mais nada. Lidija Mikhailona entendeu tudo no silêncio que se seguiu. Era aquele mesmo senso de responsabilidade que anos atrás fizeram um rapaz de 18 anos voltar para a caserna quando poderia ter desertado. Agora ele não deixava Machim em paz, como uma dívida antiga que cobrava juros. E o que você pretende fazer? Perguntou ela baixinho. Falar com Roman? Direto. Como homem para homem, respondeu Machim, a voz firme. Conseguiu o endereço dele. Amanhã vou até lá. Quer que eu vá com você? Ofereceu Lidija, instintivamente protetora. Machim negou com um sorriso grato, mas decidido. Obrigado, tia Lidija, mas isso é uma conversa olho no olho. Preciso ouvir a verdade da boca dele. Na manhã seguinte, o jipe de Machim cortou as ruas ainda sonolentas da cidade. Lidija o observou partir da janela, o coração dividido entre a esperança e um pressentimento sombrio. Enquanto o carro sumia na curva, ela se pegou lembrando de Cristina. Os mesmos olhos azuis profundos, o formato do rosto, aquele jeito pensativo de inclinar a cabeça quando ouvia algo interessante. Seria só impressão sua? Ou a vida de fato tecia fios invisíveis entre pessoas que nem sabiam estar conectadas? Machim estacionou em frente a um prédio de 5 andares, descascado pelo tempo, numa rua esquecida nos arredores da cidade. O endereço de Roman tinha sido rastreado através de conhecidos em comum. Pelos boatos, depois do reencontro com Machim, o casamento com Inessa ruíra de vez. Ela o expulsara de casa, e ele alugara aquele cubículo em um bairro decadente. A porta do prédio estava entreaberta, o interfone quebrado havia anos. Machim subiu as escadas até o 3º andar e bateu na porta número 17, a tinta descascando como cascas de uma vida que se esvaía. Ninguém respondeu de imediato. Só depois de um longo silêncio ouviu-se um arrastar de pés, e a porta se abriu alguns centímetros, presas por uma corrente de segurança. Quem é? Uma voz rouca, os olhos injetados de Roman mal conseguindo focar na figura do visitante. Sou eu, Machim, disse ele, calma forçada nas palavras. Precisamos conversar. Roman congelou. Por alguns segundos, apenas encarou o homem à sua frente, como se tentasse reconciliar a imagem do Machim de hoje, seguro, impecável, com o fantasma do passado que o assombrava. Então suspirou, tirou a corrente e abriu a porta. Entra. Só não liga para a bagunça, avisou, fazendo um gesto vago para o apartamento. Era um espaço minúsculo, sufocado pelo abandono. Um sofá afundado, uma mesa com marcas de copos, 2 cadeiras descombinadas. No chão, garrafas vazias. Sobre a mesa, pratos sujos e uma garrafa de conhaque barato pela metade. Roman apressou-se em tirar um monte de roupas amassadas de uma cadeira, oferecendo-a a Machim com um constrangimento que não conseguia esconder. Quer beber alguma coisa? Não, obrigado, recusou Machim, sentando-se com cautela, os olhos absorvendo cada detalhe, a barba por fazer, o cheiro azedo de álcool e desleixo, o olhar vazio de quem já desistira de si mesmo há muito tempo. Sei por que você veio. Roman serviu-se de um gole direto da garrafa, a garganta contraída pela queimação. Quer saber sobre Cristina? Sim, confirmou Machim, sem rodeios. Quero a verdade. Toda ela. Roman engoliu em seco, o copo batendo contra a mesa com um estalo seco. Verdade, repetiu com um riso amargo. Palavra engraçada. Durante anos ou eu não a conhecia ou não quis conhecer. Levantou-se, andou de um lado para outro da sala estreita, como um animal enjaulado. Então virou-se bruscamente para Machim, os olhos úmidos de algo entre raiva e arrependimento. Não, Max, Cristina é minha filha. Nasceu exatamente 9 meses depois do nosso casamento apressado. Tenho a certidão de nascimento, os exames médicos, tudo limpo. Machim sentiu um nó se desatar no peito, misturado a uma pontada de decepção. Decepção porque, no fundo, já se via como o pai daquela menina sensível e talentosa. Alívio porque não precisaria desmontar o mundo dela, revelar que o homem que ela chamava de pai não era seu pai de sangue. Mas você não veio aqui à toa. Roman deixou-se cair no sofá, como se o peso da memória o esmagasse. Porque há uma verdade que você merece saber. Sobre mim e Nessa. Sobre o que aconteceu há 12 anos. Estendeu a mão para a garrafa, mas Machim segurou seu pulso com firmeza. Sem isso, Roman. Preciso que você esteja lúcido. Roman assentiu, empurrando a garrafa para longe. Começou a falar, a voz trêmula. Eu amava Inessa desde a escola. Mas ela escolheu você.
Você era o líder, o melhor em tudo, nos estudos, nos esportes. Eu sempre fui o segundo violino. Sua sombra. Seu fiel escudeiro. Machin abriu a boca para protestar, mas Roman levantou a mão, detendo. Não é verdade. Eu aceitava isso. Me orgulhava dessa amizade. Até você ser convocado para o exército. Fechar os olhos como se revivesse a cena. Na noite em que te levamos para o quartel, todos bebemos demais. Incluindo Inessa. A acompanhamos até em casa. Os outros foram embora, mas eu fiquei. Quis ter certeza de que ela estava bem. Os pais dela estavam fora. Um suspiro entrecortado. Ela chorava. Dizia que tinha medo por você. Que 2 anos eram demais, que se você não voltasse. A região era perigosa. Eu a consolei. Prometi que tudo ficaria bem. E então, a voz falhou. Então ela disse, Ronca, você sempre gostou de mim, não é? E me beijou. Machin permaneceu imóvel, mas Roman viu as articulações de seus dedos ficarem brancas, apertando o braço da poltrona. Eu deveria ter parado, continuou Roman, a cabeça baixa. Mas não consegui. Sonhava com ela a vida inteira, entende? E ali estava ela me oferecendo isso. Pausa longa. Na manhã seguinte, ela fingiu que nada tinha acontecido. Disse, foi um erro. Não contamos a ninguém. Mas uma semana depois ligou, pediu para nos encontrarmos. Falou que estava sozinha, que queria só conversar sobre você. Roman levantou os olhos finalmente e neles havia uma dor antiga cicatrizada à força. Ela planejou tudo, Max. Depois entendi. Queria um plano B. Caso algo acontecesse com você na guerra, eu seria a opção de reserva. O melhor amigo confiável. E a carta? A voz de Machin era um sussurro rouco. Por que você me escreveu aquelas coisas? Foi ideia dela. Quando descobriu que estava grávida, disse que precisávamos nos casar na hora. E que você tinha que saber, que nós dois nos amávamos, que era a coisa mais honesta a fazer. Eu resisti, mas ela insistiu. Falou que se você voltasse, obrigaria ela a abortar. Que ficaria furioso, que poderia, engoliu em seco, matar a gente. Roman balançou a cabeça, as mãos tremendo. Eu era um idiota. Acreditei que ela realmente tinha me amado. Cobriu o rosto, os ombros sacudidos por um soluço abafado. O pior, Max, é que eu amei ela. De verdade. E ela? Um riso sem alegria. Comparava-me com você todo dia. Max nunca faria isso. Max não esqueceria. Max ganharia mais. 16 anos de comparações. Todos os dias. E Cristina? Machin quebrou o silêncio pesado. Roman sorriu, um lampejo de ternura genuína atravessando a máscara de amargura. Kristinka. Ela é pessoa. Inteligente, talentosa, sensível. Sabe, Max? Ela foi a única que nunca me humilhou, nunca olhou com nojo. Mesmo quando comecei a beber, apontou para a garrafa há uns 3 anos. Confessou como se aliviasse um fardo. Perdi um bom emprego. Errei em um projeto importante. O chefe me demitiu. E nessa armou um escândalo. Disse que não queria um fracassado ao lado. Arranjei outro trabalho, mas nada prestigiado. Comecei a beber para afogar a culpa. Primeiro nos fins de semana. Depois, toda noite. Um sorriso torto. Agora, olha onde cheguei. E nessa pediu divórcio, me expulsou. Disse que não aguentava mais um bêbado. Aluguei este buraco, mas da última firma me mandaram embora por faltas. O dinheiro está acabando. Não tenho como pagar a pensão. Machin ouviu tudo em silêncio. Na juventude, aquelas revelações teriam acendido nele uma tempestade de fúria. Mas agora, diante daquele homem quebrado, outrora seu melhor amigo, só sentia uma tristeza surda, como um luto por algo que morrera muito antes. Sabe, Roman ergueu a cabeça de repente, os olhos brilhando com uma lembrança inesperada. Depois daquele dia na sua casa, quando levei Cristina à exposição, pela primeira vez em anos conversamos de verdade. Vi como os olhos dela brilhavam quando falava das fotos, dos sonhos de ser artista. E me enchi de vergonha, Max. Vergonha de quê, Roman? Machin não precisou perguntar. A resposta estava escrita no rosto do outro, a vergonha de ter falhado como pai, de ter deixado que o álcool e o ressentimento roubassem os anos que não voltariam, de ter sido, no fim das contas, apenas mais um peso na vida da filha, quando ela merecia tanto mais. Percebi tarde demais como minha filha crescia, Roman confessou, a voz rouca de emoção. Tão ocupado com minhas mágoas, minha autocomiseração que não viu o essencial. Ergueu os olhos para Machin, agora claros como se uma névoa tivesse se dissipado. Quero mudar, Max. Quero reconquistar minha família. Não por Inessa, ela provavelmente já encontrou alguém melhor. Mas por Cristina. Ela merece um pai de verdade, não, isto. Seu gesto abarcou o quarto desarrumado, as garrafas vazias no canto, a cama desfeita.
O que você planeja fazer? Perguntou Machine, cruzando os braços. Não sei, Roman admitiu, com uma honestidade que doía. Arrumar um emprego, parar de beber. Mas quem vai querer um homem como eu? Com um currículo cheio de buracos e uma reputação destruída? Hesitou e então se levantou de repente, endireitou os ombros e encarou Machine com uma determinação que há muito não se via nele. Max, eu sei que não tenho o direito de pedir, depois de tudo que fiz. Mas por Cristina, me ajude. Um conselho, uma indicação, qualquer coisa. Farei qualquer trabalho, só preciso de uma chance para me reerguer. Machine permaneceu em silêncio por longo tempo, estudando o rosto daquele que já fora seu melhor amigo, e depois o traiu, quebrando sua vida. Ou não. Afinal, tudo que veio depois, o exército, o retorno, o trabalho árduo, a ascensão lenta mas firme, e forjou nele o homem que era hoje. Talvez, sem aquela traição, ele ainda fosse apenas um jovem presunçoso, ignorante sobre o valor da lealdade e do sacrifício. Tenho uma proposta, disse Machine finalmente. Mas com uma condição: você para de beber. Para sempre. Nada de só nos fins de semana ou apenas em ocasiões especiais. Roman assentiu com urgência. Juro. Nem uma gota. Então escute, continuou Machine. Preciso de um auxiliar na marcenaria. Um aprendiz de restauro de móveis antigos. Temos muitos pedidos e poucos especialistas. O salário inicial será baixo, mas se você se dedicar, pode crescer. Roman olhava para ele com desconfiança, como se esperasse uma armadilha. Você está falando sério? Depois de tudo? Não é um favor, respondeu Machine firme. É uma chance. Uma única. O que você fará com ela? Salvar sua família ou perdê-la para sempre? Depende só de você. Roman ficou calado, absorvendo as palavras. Depois, lentamente estendeu a mão. Obrigado, Max. Não vou decepcionar você, nem a Cristina. Espero que não, disse Machine, apertando sua mão com força. Apareça amanhã no ateliê. Sabe o endereço? Sim, Roman assentiu. Na rua da fábrica, eu já passei por lá. Às 8 da manhã, instruiu Machine, levantando-se. E Roman, acrescentou com um olhar severo, arrume-se. Barbeie-se, vista-se decentemente. Isso faz diferença. Claro, concordou Roman, animado. Estarei impecável. Impecável. Quando Machine voltou para casa, Lyudia Mikhailona esperava por ele na sala, sentada junto à janela. Não fez perguntas, apenas o observou com atenção, como se lesse em seu rosto o desfecho daquela conversa. Ficou mais leve? Foi tudo que perguntou. Sim, confirmou Machine. Muito mais leve. E Cristina? Indagou Lyudia Mikhailona baixinho. Ela é filha do Roman, respondeu Machine, e um sorriso fugaz iluminou seu rosto. E sabe, fico feliz por isso. É uma menina extraordinária, cheia de luz. Não se parece nada com a mãe, embora tenha herdado seus traços. Você fez bem em falar com ele, comentou Lyudia Mikhailona. O não dito é como um espinho, pequeno, mas envenena todo o corpo. Machine suspirou. Eu lhe ofereci um emprego, confessou. Como aprendiz na marcenaria. Lyudia Mikhailona ergueu as sobrancelhas, surpresa. Ele aceitou? Perguntou, cautelosa. Aceitou, confirmou Machine. Com a condição de abandonar o álcool para sempre. Lyudia Mikhailovna sentiu, pensativa. Sabe, Machimuska, qual é a coisa mais importante no perdão? Disse após uma pausa. Que ele libera não só aquele a quem perdoamos, mas a nós mesmos. Livra-nos do peso das mágoas, da raiva, da espera por vingança. Acho que hoje você deu um grande passo. Tornou-se verdadeiramente livre. Machine sorriu e abraçou a mulher com força. Obrigado, tia Lilda, por existir, por ter me ensinado, um dia, a acreditar nas pessoas. O outono deu lugar ao inverno, e depois à primavera. Roman cumpriu sua palavra. No dia seguinte a conversa com Machine passou por um tratamento de codificação contra o álcool e apresentou-se pontualmente na marcenaria. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Suas mãos, desacostumadas ao trabalho físico, cobriram-se de calos sangrentos. O corpo, viciado em álcool, rebelava-se com noites de insônia e dores de cabeça. Mas Roman voltava todas as manhãs, sem atrasos, sem queixas. Mikhailishik, o mestre do ateliê, um homem de idade e olhar desconfiado, observava o novato com ceticismo. Sokolov, tem certeza que esse aí não vai nos deixar na mão? Olha só como segura o plaina, parece um barão tentando ser carpinteiro. Mas aos poucos a desconfiança deu lugar ao respeito. Roman revelou-se um aprendiz aplicado. Seu treinamento técnico facilitava a leitura de projetos, e o desejo de provar seu valor lhe dava força. Olha só isso, admirava-se Mikhailishik, examinando o antigo trumeal restaurado por Roman. O rapaz tem sensibilidade para a madeira.
Não é qualquer um que nasce com esse domingo. Apenas isso, respondeu Roman, com a simplicidade que lhe era característica. E pretendo continuar mudando. Em maio ocorreu outro encontro marcante. Machin levou ao salão de móveis da cidade amostras de sua nova coleção, peças modernas, de linhas sóbrias, mas com detalhes de entalhes tradicionais que revelavam sua mão habilidosa. Quem o recebeu foi uma consultora do salão, uma jovem de trajes profissionais impecáveis e olhar atento. Ela examinou cada peça com cuidado, fez perguntas técnicas precisas e então, surpreendentemente, sorriu. Desculpe, mas tenho a impressão de que já nos vimos antes, disse, inclinando levemente a cabeça. O senhor ajudou uma senhora idosa no supermercado, há cerca de 1 ano. Machin olhou para ela intrigado, até que a memória veio à tona. Sim, foi isso mesmo. Mas como? Eu trabalhava lá como caixa, confessou ela, estendendo a mão. Meu nome é Daria. Daria Voronina. Ele apertou sua mão firme com unhas bem cuidadas, e um silêncio breve pairou entre eles, como se o passado e o presente se encontrassem naquele gesto. Sempre me arrependi de não ter quebrado as regras naquele dia, continuou Daria com um leve rubor nas faces. Aquela senhora tinha um olhar tão bondoso e cansado ao mesmo tempo. Cheguei até a tentar encontrá-la depois, para pedir desculpas. Não se preocupe, sorriu Machin. Ela está bem. Na verdade, seus olhos brilharam, podemos até dizer que somos família agora. Assim começaram seus encontros. Primeiro, conversas profissionais sobre uma possível parceria com o salão. Depois, diálogos mais pessoais, nos quais Machin descobriu que Daria estudava design de interiores e sonhava em abrir seu próprio negócio. Ela, por sua vez, soube de sua infância sem a presença materna, de seu apreço pela honestidade e pelo trabalho árduo. Minha ex-noiva me chamava de chato, confessou Daria certa vez, enquanto caminhavam pelo parque. Diziam que eu era rígida demais, que precisava ser mais flexível. E então, ela hesitou, como se a memória ainda doesse, fugiu com meu noivo 1 semana antes do casamento. Levaram até o dinheiro que havíamos juntado para a festa e a lua de mel. Machin parou e olhou para ela com seriedade. Às vezes a traição é apenas a maneira que a vida encontra de nos poupar de um erro maior, disse, com a voz calma. Eu também passei por isso. Aquele diálogo os aproximou. Daria admirava a franqueza de Machin, sua capacidade de falar sobre coisas difíceis sem rodeios, mas com uma sinceridade que acalmava. Ele, por sua vez, se encantava com seu olho clínico para a beleza nos detalhes cotidianos e sua busca incansável pela excelência em tudo que fazia. Você não faz móveis apenas bonitos, disse ela certa vez, passando os dedos pela curva de um braço de cadeira esculpida por ele. Você dá alma a elas. Sente-se o caráter de quem as criou. Em julho chegou o aniversário de Lídia Mikhailovna. Ela completava 68 anos, e pela primeira vez em 8, aceitou comemorar. Sem alarde, advertiu Machin. Um chá simples, nada de presentes. Mas ele nunca fazia nada pela metade. No dia marcado, carros começaram a chegar à casa. O primeiro foi Zakhar Yakovlevich, com um enorme buquê de rosas. Em seguida Roman, acompanhado de Cristina e para surpresa de todos, de Isa, que se mantinha um pouco reservada, mas educada. Por último, apareceram Daria e alguns mestres da oficina com suas esposas. Uns traziam bolos, outros vinho caseiro, outros ainda cestas de frutas. Quando Lídia Mikhailovna viu a varanda enfeitada, a mesa posta e os rostos sorridentes, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu pedi sem alarde, murmurou para Machin. Sem alarde, confirmou ele com um sorriso. Apenas as pessoas mais próximas. E de fato, a celebração foi quente e íntima. Ninguém bebeu demais, ninguém gritou, ninguém discutiu. Os brindes eram sinceros, vindos do coração. Mikhailich contou como Roman salvara um pedido caro ao notar um erro nos desenhos técnicos. E nessa, para espanto de muitos, elogiou uma torta feita por Lídia Mikhailovna e pediu a receita. Zakhar, homem de poucas palavras, discursou sobre a sorte de encontrar uma pessoa de verdade na vida. Na hora dos presentes, Machin anunciou que daria a Lídia Mikhailovna uma participação em seu negócio. A senhora, tia Lida, é minha sócia de direito. Sem seu apoio e seus conselhos eu não teria chegado até aqui. Mas o presente que mais a emocionou foi o de Cristina, um álbum com fotografias tiradas nos últimos meses. Nas imagens estavam todos eles, Machin curvado sobre plantas baixas, Zakhar, perdido em pensamentos, Roman, polindo madeira com carinho, Daria, organizando amostras de tecidos, Lídia Mikhailovna entre flores. E na última foto, o grupo inteiro diante da casa. É minha nova série, explicou Cristina, corando. Chama-se Família. Foi selecionada para uma exposição na escola. Lídia Mikhailovna olhou longamente para as imagens, sem conseguir falar.
Depois ergueu os olhos para os que a rodeavam e disse baixinho: obrigada por me devolverem uma família. Lídia Mikhailovna pressionou a palma da mão contra o granito frio do monumento. Pessoa. Ser humano. A palavra ecoava em seu pensamento, simples e profunda. Obrigada, sussurrou como se as pedras pudessem ouvir. Obrigada por tudo. Pelos anos que vivemos juntos, pelas lições que me ensinaram, e por esta nova vida que me deram. Uma brisa leve deslizou entre as árvores, fazendo cair flocos de neve que cintilavam como cristais sob a luz fraca do entardecer. Um deles tocou seu rosto, suave como um carinho de mãos conhecidas. É hora de ir, murmurou, ajustando as flores que havia trazido. Eles me esperam em casa. Hoje a família toda havia combinado de fazer pelmeni. Zakhar Yakovlevich prometera trazer uma receita especial, daquelas que guardava como segredo. Depois ela passaria lá com Massim, que há tempos falava em visitá-los, mas sempre adiava por causa do trabalho. Mais uma vez, seus olhos percorreram os dois monumentos lado a lado. Até logo, meus queridos, despediu-se em voz baixa. Tomem conta uns dos outros aí. E saibam, eu estou feliz. Com o último olhar, Lídia Mikhailovna virou-se e seguiu pela alameda limpa de neve, os passos firmes, a postura ereta. À sua frente aguardava uma casa cheia de vozes de calor, de risos. Uma família que o destino lhe devolvera, como se a vida, depois de tanto tirar, tivesse decidido compensá-la com generosidade. Uma vida na qual finalmente ela voltará a acreditar.